Fala galera, e aí, beleza? Eu sou o professor Flaubert Menezes, estou aqui para passar para vocês mais uma aula do sistema circulatório. E hoje nós vamos dividir em dois vídeos. O primeiro vídeo, noções gerais e a evolução do sistema circulatório, e no segundo vídeo somente a fisiologia humana do sistema circulatório, ok? Se liga aí então, vamos começar a aula de hoje depois da vinheta. Roda! E quando se fala em circulação, nós sempre lembramos de algo que está óbvio, né? Circulando. Mas no caso da fisiologia, vamos ver o que está circulando dentro dos organismos. Mas para a gente, só vamos observar na zoologia, ok? Porque também tem circulação na botânica, mas isso aí é uma outra história, conto em outros vídeos para vocês, tá? Aqui vamos se apartar, vamos nos objetivar apenas na circulação entre os organismos animais, certo? Então, ó, funções. Para que serve a circulação? Primeiramente, a circulação é um conjunto de estruturas que vai fazer substância circular por todo o corpo do organismo. Então, fazendo essa circulação, nós temos o objetivo principal, que é o transporte. Então, o transporte do quê? De várias substâncias. Então, nós temos aqui, ó, transporte de nutrientes. Então, todas as células precisam receber nutrientes, principalmente a glicose, para ter como fonte de produção de energia, o ATP, lembra? A molécula energética, tá? Transporte de gases, seja ele oxigênio, seja ele gás carbônico, seja ele qualquer outro gás que esteja circulando no organismo. Toxinas, as toxinas, produtos de metabolismo que o organismo vai produzir ao longo de sua vida, eles precisam ser retirados do corpo o quanto antes possível. Por exemplo, gás carbônico é uma toxina. Excesso de água se torna uma toxina e precisa ser jogada para fora do corpo, ok? Substâncias úteis, como no caso dos anticorpos, sais minerais, então todas essas substâncias precisam circular o sangue para que o metabolismo possa acontecer em homeostase. Homeostase é uma palavra muito bonita que significa equilíbrio dos sistemas do corpo. Ok? Então lembrando que a função principal do sistema circulatório é o transporte. Além do mais, nós temos até o equilíbrio de temperatura influenciada por esse transporte contínuo nos organismos mais elevados. É óbvio que isso não proporciona o calor para o corpo, isso pode ser devido ao isolamento térmico que o organismo vai apresentar. Ok? Então vamos para a nossa segunda parte aqui. Dando continuidade aqui à nossa aula, aqui, então nós vamos ter a evolução, ok? Lembrando que evolução não vai ocorrer da noite para o dia, tá? Ela precisa de milhares, até mesmo milhões de anos para acontecer, para ser efetivo no organismo, tá certo? Então, para a gente ter uma noção, né, a evolução ela é simplesmente a alteração genética que ocorre em alguma estrutura e nesse organismo é testado diante do ambiente natural que seleciona essa estrutura. Se está apta a sobreviver, mais ela fica, senão o organismo é eliminado, ou seja, ocorre a morte do organismo e essa estrutura não se evolui, ok? Então assim nós temos a evolução. Então para a gente entender melhor como que vai ocorrer essa evolução, eu trago os tipos de circulação, né? Eu prefiro colocar essa aqui, ó, a ausente. Por quê? Para ficar mais fácil para a gente lembrar. A ausente não tem circulação. Aberta é uma circulaçãozinha que não tem vasos sanguíneos, algum túbulo que transporta a substância, ou se o organismo o tem, existe uma abertura, a gente vai chegar lá mais a fundo. E a circulação fechada que só ocorre dentro de microtúbulos ou vasos sanguíneos, vasos circulantes, ok? Quem tem sistema circulatório ausente? Então vamos pensar.
organismos muito simples, pouco complexos, aqueles que não possuem estrutura muito elaborada. Se a gente pegar toda a evolução da zoologia, começando do filo porífero, né? Dá uma olhadinha nos poríferos aí, ó. Organismos simples, não tem nem tecidos organizados, ok? Os quinidários ou selenterados, as famosas águas-vivas, né? Os pólipos, os corais, as anêmonas, lembra lá do Nemo? Olha aí, ó, a anêmona do mar. E também os plateumintos e nemateumintos. Então, esses organismos muito simples que não requer alguma estrutura especializada para enviar essas substâncias importantes para o corpo. Por quê? Seus tecidos são muito simples, então ocorre difusão célula a célula. Os equinodermos aparecem aqui também como estrutura do tipo ausente, pelo seu formato corpóreo, né? O formato pentarradial. Você tem também estruturas ali que facilitam a entrada e saída de água com maior facilidade. Então se considera um equinodermo, a estrelinha do mar, como tendo o sistema circulatório também ausente. Ok? Então, lembrando, os organismos que apresentam ausência de estrutura de circulação são poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos, os vermes, tá? E também os equinodermos, ok? As estrelinhas do mar. Então, próxima etapa agora aqui, ó, sistema circulatório aberto. Então, o sistema circulatório aberto, ele não apresenta, na maioria dos casos, tá, algum túbulo que vai conduzir o seu fluido corporal. Tá? Os organismos que apresentam algum túbulo, ele também é chamado de sistema circulatório lacunar. Por quê? Porque entre um túbulo e outro existe uma lacuna, não há nada que ligue os dois. Então o fluido corporal passa de um túbulo para outro túbulo. E aqui vai uma dica. Se você esqueceu quais são os organismos que apresentam o sistema circulatório lacunar, é só você lembrar do tamanho dos organismos e do seu metabolismo. Lembrem-se, organismos pequenos com metabolismo menor, mais baixo, eles apresentam o sistema circulatório lacunar. Por quê? Porque não é tão eficiente. Um organismo muito grande e que tem um alto metabolismo, ele vai precisar de uma circulação mais eficiente para poder irrigar suas células e receber mais nutrientes, ok? Então o sistema circulatório aberto corresponde ao grupo dos moluscos, mas veja bem, vamos por partes. Existem moluscos que não têm sistema circulatório lacunar, tá? São eles, ó, os gastrópodes e os bivalves. Esses, como são pequenos, não são tão complexos, metabolismo muito baixo, então o sangue circulante, vamos falar o sangue, o fluido vital deles circulando ali, não é tão rápido, não é tão efetivo. Então por isso que eles têm metabolismo lento, é só lembrar no andar da lesma, ok? E da ostrinha que fica paradinho ali, se mexe muito pouco. Agora, o contrário dos cefalópodes, a classe cefalópodes, que é composto pelo polvo, pela lula, pela sépia e pelo náutilus, eles têm um padrão de metabolismo muito alto, sem falar no tamanho, né? Nós temos histórias aí e algumas comprovações de lulas gigantes, então lulas chegando a 8, 9 metros de tamanho. Imagina para poder irrigar células lá da ponta dos seus tentáculos. Então precisa de uma circulação fechada, ok? Então lembrando, os gastrópodes, os bivalves, também conhecidos como os pelecípodas, eles apresentam o sistema circulatório aberto. Agora, os cefalópodes apresentam o sistema circulatório fechado pelo alto índice de metabolismo. Outro grupo de invertebrados que também apresentam o sistema circulatório aberto são os artrópodes. Então, todos os grupos dos artrópodes são os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, os quilópodes
e os diplópodes. Então, todos os organismos aqui, as 5 classes de artrópodes, todos, sistema circulatório aberto. Ah, mas você falou que o organismo que apresenta menor metabolismo, ele tem o sistema circulatório aberto, mas aquele tem um alto metabolismo, é fechado. Então, como faz com as moscas e com os insetos que conseguem voar? Se a gente pegar o vídeo anterior do sistema respiratório, nós vemos que os insetos apresentam um sistema respiratório traqueal, ou seja, é um mais eficiente, ele leva o oxigênio diretamente para as células que necessitam. Então, por isso ele é diferenciado. Ele é pequeno, mas o seu metabolismo é acelerado. Ok, galera? Chegamos aqui, ó, ao sistema circulatório fechado. O sistema circulatório fechado ele tem sua característica de ter uma alta velocidade e uma pressão muito alta, muito grande. Por quê? Porque os organismos que apresentam o sistema circulatório fechado, eles têm um alto metabolismo e são muito grandes. Olha aí, olha a dica aí, ó. Quem é pequeno, metabolismo baixo, sistema circulatório aberto. Quem é grande, alto metabolismo, sistema circulatório fechado. Mas espera só um pouquinho. Existe uma exceção? Sim, existe a exceção. Eu não comentei da circulação aberta nos anelídeos. Por que eu não comentei? Porque os anelídeos, por apresentarem a respiração cutânea através da pele, eles necessitam ter circulação fechada. Tanto é que os anelídeos apresentam 5 pares de corações para poder aumentar a pressão da circulação e conseguir realizar a respiração cutânea. Ok? Outro grupo, então, que vai apresentar o sistema circulatório fechado, como eu disse antes, são os moluscos, mas a classe cefalópodes. E os demais, quem sobrou? Sobrou os vertebrados, ou seja, alto metabolismo, alta complexidade, um tamanho muito grande, mesmo aquele peixinho, mas tem um metabolismo muito alto, até mesmo aquele elefante gigantesco, ou aquela girafa com o pescoço muito comprido. Então todos eles precisam circular o sangue em alta velocidade, em alta pressão, para que esse sangue irrigue todas as células do seu organismo, ok? Então lembrando, ó, os anelídeos, as minhocas, põe as minhocas aí, isso. Agora coloca aí também, ó, os moluscos cefalópodes, põe os moluscos cefalópodes aí, muito bem. E por último, todos os vertebrados. Então aqui, ó, os vertebrados, ó, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Agora na evolução, vamos nos atentar apenas aos vertebrados. Nós temos algumas definiçõezinhas aqui para a gente entender, para que o vestibular não pegue numa questãozinha fácil. Por quê? As definições eu separei da seguinte forma. Quanto aos gases presentes ali no sangue e quanto à complexidade do coração. Então repara, por que quanto aos gases? Porque quando o sistema circulatório ele é incompleto, ocorre a mistura de sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, com o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Então lembrando, o sistema circulatório incompleto ocorre a mistura desses dois sangues em alguma parte, principalmente dentro do coração, ok? Agora, o sistema circulatório completo, ele é completo por quê? Porque não há mistura de sangue lá no coração. Então o sangue não se mistura, você tem sangue arterial de um lado e sangue venoso do outro. Não ocorre, então são em câmaras separadas. Ou nesse caso, né, como alguns organismos, passa somente o sangue venoso dentro do coração, para que esse sangue vá para o aparelho respiratório, sofra a hematose e ganhe o oxigênio, transformando-se assim em sangue arterial, para depois tomar o corpo todo do animal. Ok? Agora, quanto ao tipo de coração, nós também temos os tipos de circulações aqui, ó. Por exemplo, circulação, sistema circulatório simples. É aquele coração onde o sangue recebe o sangue uma vez só,
onde o coração recebe o sangue apenas uma vez e depois vai para o corpo. Então o sangue chega do corpo, passa pelo coração e vai para o corpo novamente. Então é uma circulação simples. Ao passo que, se você observar a circulação dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração, numa circulação inteira. Então, como assim? Então, ele chega do corpo, vai para o coração manda ele lá para um órgão respiratório, esse órgão respiratório faz a troca de gases, faz a hematose, volta para o coração e aí sim o coração manda esse sangue todo para o corpo. Tá? Então nós temos alguns tipos aqui de vertebrados específicos que vão apresentar quanto ao tipo de gases e quanto ao tipo de coração. Vamos ver quem são eles? Vamos pegar apenas a classe peixes, independentemente se seja condrites, os peixes cartilaginosos, como tubarões, ou os osteíctes, né, que são peixes que apresentam endoesqueleto de cálcio. Tá? Para a gente entender como é a circulação dele, nós temos que entender como é o coração dos peixes. Põe o coração dos peixes aí, ó. Olha só. Então repare que ele vai ter apenas uma cavidade chamada átrio, que é por onde o sangue chega do corpo, e apenas uma cavidade também chamada ventrículo, que é onde o sangue sai do coração e vai atingir o corpo do organismo, ok? Então ele tem um átrio e um ventrículo. Esse coração simples possibilita com que o peixe apresente uma circulação simples, ou seja, o sangue passa apenas uma vez pelo coração antes de ir para o corpo e apresente também uma circulação completa, ou seja, não ocorre mistura de sangue dentro do seu coração. Então passa pelo coração dos peixes apenas o sangue com gás carbônico, então é o sangue venoso. Aí o coração joga esse sangue lá para um órgão respiratório, dá uma olhada aqui ó, nas brânquias, faz a hematose, depois vai para o corpo. Ok? Bem simples assim, não há mais complexidade. Agora mudamos o organismo, vamos para a segunda linhagem ali dos vertebrados, né? Um pouco mais complexo, os anfíbios. Os anfíbios têm um coração um pouquinho mais elaborado. Lembrando quem são os anfíbios? Sapo, perereca, rã, salamandra e cobra cega. Dá uma olhadinha aqui nas imagens, ok? Então, os anfíbios vão apresentar um coração um pouco mais complexo, porque vai apresentar 2 átrios e um ventrículo. Põe na tela aqui o coração dos anfíbios. Olha que bonitinho, ó. Então, o sangue vai chegar do corpo e do órgão respiratório, que é o pulmãozinho primitivo, vai chegar ao coração através de 2 átrios, ok? E lá no único ventrículo que ele vai ter, esse coração vai se misturar com o sangue rico em gás carbônico que veio do corpo e o sangue que veio rico de oxigênio lá do pulmãozinho primitivo. Então, peraí, nós temos um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, porém, no ventrículo mistura sangue. Então, se mistura sangue, ele tem um sistema circulatório incompleto, mistura sangue venoso, rico em gás carbônico, com sangue arterial, rico em oxigênio, mas apresenta uma circulação dupla. Por quê? Porque ele precisa mandar o sangue rico em gás carbônico para o órgão respiratório, que é o pulmão, e do pulmão é insuficiente, já que é um pulmãozinho primitivo, então ele manda essa insuficiência com o sangue rico em oxigênio para o coração, e o coração manda para o corpo. Para suprir a falta de capacidade de oxigenar plenamente o sangue, o anfíbio tem a respiração cutânea, através da pele, ok? Então ele faz esse balanço, essa compensação do pulmão primitivo, que não é capaz de oxigenar o corpo inteiro, através da pele, que faz parte do corpo inteiro do animal. E agora chegamos no momento importantíssimo da aula. Por quê? Nessa questão aqui, no quesito répteis, muitos dos vestibulares fazem questões muito simples e que, se o vestibulando não estiver atento, ele vai cair numa pegadinha.
ok? Vamos prestar muita atenção. Então você que está quase dormindo aí, ó, acorda. What makes you say that? Acorda. Muito bem. Então olha para cá, ó, vem comigo. Os répteis. Nós temos que tomar muito cuidado com os répteis, por quê? Lembra que eu comentei do tipo de circulação lá atrás, se é fechada ou é aberta, que o tamanho influencia muito? Então, exatamente, aqui vai acontecer a mesma coisa. O alto metabolismo, o tamanho dos organismos vai influenciar também no tipo de coração. Lembrando que os répteis têm dois tipos de corações. Olha aqui, ó. O primeiro coração, ele tem 2 átrios e 1 ventrículo, ou seja, o septo ventricular está começando a se formar. Põe na tela aqui do lado, ó. Isso, olha lá, ó. O septo intraventricular está começando a se desenvolver, mas é uma lacuna muito aberta, então ocorre muita mistura de sangue lá dentro, ok? Então, quem são os répteis que apresentam 3 cavidades no coração? São eles os quelônios. Quelônios são tartarugas, jabutis e cágados, tá? Não vai chamar aquele quelônio da sua casa aí, aquele tigre d'água, aquele jabuti, de tartaruga. Por quê? Tartaruga é só essa aqui, ó, que tem nadadeira e só existe no mar. Vai fazer essa confusão aí, hein? Vestibulando. E os escamados são aqueles que apresentam escamas no corpo. Então são eles os lagartos, chamados lacertílios, e os ofídeos, tá? Que são as cobras. E o outro tipo de réptil, só sobrou um, os chamados crocodilianos. Eles apresentam 4 cavidades no coração, ou seja, um coração mais completo, mais robusto, porém os 2 ventrículos ainda têm uma pequena comunicação. Então você tem 2 átrios, 2 ventrículos lá nos crocodilianos, mas você tem uma mistura de sangue ainda. Tá, você falou crocodiliano, então quem são os crocodilianos? É óbvio, crocodilo, jacaré e gavial. Não sabe quem é o gavial? Põe na tela aí o gavial, ó. Ele tem um focinho muito fino e muito comprido, ok? Então, para a gente finalizar essa aula aí, ó, de sistema circulatório, de noções gerais e de evolução, eu trago as aves e os mamíferos no mesmo grupo. Por quê? Porque o coração deles são tão complexos que eles apresentam um alto metabolismo, um tamanho enorme, como por exemplo os mamíferos de tamanho gigantesco, como as baleias, mas com metabolismo acelerado com a das aves, com a capacidade de voar. Olha que fantástico! Então aqui nós temos um coração muito complexo, contendo 2 átrios e 2 ventrículos, totalmente separados e totalmente eficientes. Então, se você tem essas cavidades totalmente separadas, você vai ter um sistema circulatório duplo, o sangue chega do corpo, vai para o coração, do coração manda para o sistema respiratório, do sistema respiratório volta ao coração e depois vai oxigenar o corpo todo, tá certo? E uma circulação completa, ou seja, não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então são cavidades totalmente separadas, onde você tem uma maior complexidade, uma maior eficiência para oxigenar o sangue e mandar esse sangue oxigenado lá pro corpo, ok? Uma diferençazinha que o vestibular pode te pegar e que faz tempo que não cai é isso aqui, ó. A localização, a volta da artéria aorta, lembrando que a artéria aorta é a primeira artéria que o sangue conduz, o sangue é conduzido, né, para fora do coração. Então é aquela voltinha que nós temos aqui, nós mamíferos e as aves. Então, ó, a artéria aorta voltada para a direita, coloca aí, ó, são as aves. Olha só, a artéria aorta dela aqui, ó, voltada para a direita. E a artéria aorta voltada para a esquerda é no caso dos mamíferos.
Ok, galera? Não se esqueçam dessa diferença que é a única entre o coração das aves e os mamíferos, ok? No próximo vídeo nós veremos então a circulação humana, todas as estruturas do coração. Então aguarde aí, se você gostou deixa um joinha, deixa seu comentário. Até o próximo vídeo, tchau!